Ya, aqui estou eu. Olá, boa noite a todos. Marlene Cordeiro, boa noite. Um beijinho para a Carlota também. Alzira Santos, muito boa noite. Dete Margarida, como estás? Aproveitaste hoje o dia de sol maravilhoso que teve e de calor? José Almeida, houve algum fogo pelo país? Graziela Calado, boa noite. Sandra Fernandes Nanecas, boa noite. Rosário Santos, boa noite. Francisco Santos, boa noite. Está tudo bem? Tudo muitíssimo bem. Dizem alguns com os olhos cheios de lágrimas que está tudo bem. Para não se estenderem na vida. Ai, sim, aproveitaste. Já vi que aproveitaste. Fizeste uma fotografia no teu perfil. Os óculos do Pedro é que são engraçados. Mostram as sombras. Vocês têm que mandar já que está. Obrigado. Vocês têm que mandar já que está. Obrigado. Paulo Mendes, boa noite. Um abraço. Teresa, boa noite. Um abraço. Helena Martins, Joaquim Bastos, Mário Henriques. Todos vocês que são os amores. Mónica Gomes. Francisco Santos vai-se andando. Muito sol, muita praia também. Eu vou indo. Vou indo. Não sei se há fogos, mas com o calor já se sabe. Pois, mas não sabemos. Eu não sei. Ironique Caxambu. Boa noite. Então, muito boa noite a todos. Espero que estejam felizes, que tenham passado estes dias bem e que consigam estar bem com vocês próprios. Tulia Beloso, boa noite. Elisa Domingos, muito boa noite. Lourdes Tavares, boa noite a todos. Todos estamos unidos nesta jornada de oração. Então, vão todos mais ou menos, não é? Não há nenhuma novidade no país, claro. Eu pergunto porque só sei as coisas por vocês, não é? Às vezes. Maria Teresa, boa noite. Boa noite para a família. Tudo bom para a família? Fernanda aqui um beijinho. Graciata, boa noite. Cláudia Marina, boa noite. Esperamos que sim, esperamos que todos estejam bem, mais ou menos, e que possam todos, de alguma forma, se consertarem, se estiverem desconcertados, mas espero que estejam consertados, está bem? Estou mais ou menos, mano. Então, como eu estava dizendo, às vezes as pessoas são assim mesmo. Olá, João Batista, boa noite, está tudo a correr bem, não te preocupes. O melhor está para vir. Só depois de um tempo.
António Luís, um abraço fraterno para toda a família, um abraço de luz e para ti também. Maria Coutinho, boa noite. Nélia Capela, boa noite. Boa noite para toda a tua família. E um abraço de luz também. Sónia de Souza, como vais? Como vai teu filho, teu marido? Está tudo bem? Espero que sim. Boa noite, amor e gratidão. Alexandrina Ferreira, boa noite a todos. Beijinhos também para ti. Todos estamos mais ou menos ou mais, mas todos cá vamos indo. Esteve um dia maravilhoso, de sol, quente, até limpou a nossa alma. Boa noite, Círculo de Fraternidade, a todos amor e gratidão. E já começaram as festas aí pelas aldeias, é giro. Estamos na primavera, é interessante. Tenho de ir visitar. Então, quando quiseres, vem visitar-me. Que a energia espetacular do sol vos envolva a todos, porque às vezes as nuvens tapam o sol e nós não ficamos nem por isso muito envolvidos. Só um bocadinho. Então, parece que estou à espera de alguma coisa. Estou. Que se inicie esta nova semana com muita alegria, com muita paz e, sobretudo, com muita resolução nos problemas de cada um de nós, para que todos possamos alcançar o nosso estado de graça. A vida é algo bonito de se ver, de se viver, mas nunca nos podemos esquecer que a vida tem as suas contrariedades e perante elas nós temos que saber resolver e nos comportarmos para realmente ultrapassar essas contrariedades e para realmente nós termos a força necessária para ultrapassarmos as contrariedades da própria vida. Muitas vezes essas contrariedades são provocadas por nós próprios, pela nossa incoerência, pela nossa inconsistência e pela nossa falta de atenção e reflexão em nós próprios, na vida e em tudo aquilo que nos envolve. Às vezes atiramos para o ar determinadas coisas que deveriam ficar no interior da nossa mente e não falarmos. Sempre tudo acaba por acontecer quando nós temos paciência e quando nós somos persistentes perante a vida. E desde que os resultados sejam
atingíveis, eles serão sempre atingíveis. Nunca devemos escolher situações não atingíveis. Devemos estar sempre gratos ao universo, ao mundo e até a nós próprios e a uns e a outros pela nossa própria vida, pela nossa própria existência. Nós sabemos que estamos cá por tempo determinado, por um princípio, um meio, um fim. Depois acabamos por viajar, porque nós não somos de cá. Viemos fazer uma passagem, 2, 3, 4, passagens 5, 30, 300, 500, 1000 passagens, muitos de nós, 2000 passagens. Então, viemos fazer estas passagens para evoluirmos como seres espirituais. Se não tivermos esta experiência na Terra, nós não conseguiríamos também tamanha evolução. Evidentemente que no princípio, mesmo na criação dos próprios países, houve sempre muita guerra, muito desentendimento e, passado todos estes anos, estes séculos, ainda continua a haver muito desentendimento e muita provação provocada pelo próprio homem, pelo seu egoísmo, pela sua inveja, pela sua insensatez. Nós às vezes queremos acalmar as tempestades, mas nem sempre é possível acalmar as tempestades, porque ao acalmarmos as tempestades, nós também estamos dentro da tempestade. E precisamos ter realmente essa consciência, pois só assim é que conseguimos acalmar todas as tempestades da própria vida. A vida não é ruim, a vida não é feia, nós é que somos ruins, nós é que somos feios. Por isso, cada um de nós pode tratar de si próprio e pode alcançar no seu interior a sua própria evolução, o seu próprio direito de permanecer nesta etapa que é a nossa vida, do tempo presente, da era presente, com todos os obstáculos, com todas as coisas que presentemente passam no mundo. Existem muitos povos que, infelizmente, ainda sofrem horrores na sua própria vida. Horrores esses que nós sofremos de outra forma e de uma forma mais leve. Por isso, nós só temos que agradecer, ficarmos gratos ao universo em si, ficarmos gratos a nós próprios e ficarmos gratos àqueles que connosco fazem esta passagem. Temos que ter uma imensa gratidão para com o todo e para com todos. Erros todos cometem erros. Agora são poucos, mesmo muito poucos, aqueles que reconhecem o seu erro e aproveitam o seu erro para transformar numa benesse, em algo mais, em algo melhor, em algo mais maravilhoso. E é por isso que nós temos que ter mesmo força. É por isso que nós temos que perguntar a nós próprios como deveremos fazer, como podemos fazer. Utilizamos muitos termos ou muitas situações, para explicarmos as situações que vivemos e raramente nós conseguimos utilizar-nos a nós próprios e vermos onde é que nós pusemos o nosso pé, as nossas palavras e os nossos atos. Sabemos que a vida é completada e contemplada pelos seres humanos. A espiritualidade, embora esteja sempre atenta, a espiritualidade não pode, de forma alguma, a não ser a nossa própria espiritualidade, interferir na nossa vida. Nós temos o nosso livre-arbítrio, escolhemos os caminhos, abrimos as portas e, quando abrimos as portas, logo alguém entra. Nós temos que ter em atenção quem deixamos entrar na nossa vida e quem pertence entrar na nossa vida e quem pertence fazer parte da nossa vida. Evidentemente que nós e no momento exato em que estamos a pensar em nós pensamos na imensidade da população que habita este planeta Terra.
todos eles, independentemente das crenças, independentemente daquilo e dos seus valores, todos eles são merecedores de estarem aqui e todos eles têm um papel a desempenhar neste palco que é a vida. Todos nós somos atores e todos nós temos que desempenhar o nosso papel como atores para que realmente a peça se desenrole e para que realmente a vida tenha a continuidade, a continuidade que nós merecemos. Muitos são aqueles que estão partindo, também muitos são aqueles que estão chegando. A diferença do partir e do chegar é muito simples. Ao chegarmos nós, temos o dever e a obrigação de vivermos a vida em pleno. Ao partirmos, nós temos o direito de levar todas as experiências, sejam elas positivas ou negativas. Nossa vida continuará sempre. Nada será perdido. Nada será entregue ao acaso. Tudo nos acompanha. Nós temos é que saber escolher como sermos acompanhados. A vida é assim mesmo, as pessoas são assim mesmo e nós podemos nos chamar a atenção uns aos outros para coisas, para problemas, mas não podemos de forma alguma e não devemos manipular ninguém. Nós reparamos que no mundo existem muitas pessoas também que ainda se regozijam com o mal alheio. Lhes dá prazer e vivem, como não têm vida própria e como não sabem o que é a felicidade, vivem a verdadeira infelicidade dos outros com orgulho e com uma certa maldade. Nós somos maldosos por natureza, quer queiramos, quer não. Compete-nos a nós transformar a nossa maldade em algo bom, numa bondade realmente. Nós temos que aprender a ser, independentemente de estarmos no princípio ou no meio ou no fim da vida, temos que aprender rapidamente a sermos nós próprios, mas a sermos nós próprios transformados, modificados, para que nós possamos, de alguma forma, alcançar aquilo que pretendemos alcançar, quer a nível material, quer a nível espiritual e quer a nível social também. Nós temos que perceber que existe em nós a nossa própria espiritualidade e é essa que temos que usar. E é essa própria espiritualidade que abre as portas à espiritualidade superior para ela ter realmente uma ação em nós. Há muitas coisas que se criam desde os tempos. Foram os deuses, foram símbolos, criou-se muitas coisas na Terra. Evidentemente que muitas delas prosseguiram o seu caminho e ainda estão connosco hoje. Nada é certo, mas também nada é incerto. Está tudo no meio. Então, nesse meio é onde nós devemos buscar e deveríamos buscar sempre, nos nossos momentos, algo que nos seguramos para a própria vida e para sabermos viver a vida. É interessante como muitas vezes nós acabemos por, na vida, termos a razão de tudo. A razão é uma coisa muito subtil e é uma perspectiva de vida muito frágil. Agora, quando nós obtemos o conhecimento de nós próprios, quando nós percebemos os nossos próprios sinais, quando nós nos percebemos e nos entendemos uns aos outros, nós aí a razão altera-se e já é algo que realmente vale a pena e algo que realmente nos vai auxiliar sempre. Nós pretendemos na vida viver essa vida maravilhosa que é nossa e que temos por direito, beijinhos também para ti, Vicky, por direito de vivê-la. Ninguém deve estrovar ninguém de viver a vida, ninguém deve fazer nada que impeça o outro de viver, porque
tudo aquilo que semeamos, colhemos. Nós temos o nosso livre-arbítrio e não nos é permitido sequer utilizar o bloqueio do livre-arbítrio, seja de quem for, quer a nível moral, quer a nível espiritual. Por isso temos que ter essa consciência plena e temos que, de alguma forma, vivermos em compreensão, em amizade e utilizarmos muita fraternidade. Às vezes vimos coisas que não gostamos para nós não as faríamos, nós não iríamos por aquele caminho. Mas também temos que refletir se aquelas coisas que não gostamos, se não são coisas que estarão no seu caminho com aquelas pessoas e para elas é o caminho certo. Por isso é que o respeito é fundamental para nós conseguirmos viver a vida, para nós termos coragem para enfrentar todos os percalços que a nossa vida nos apresenta. Esses percalços vão fazer com que nós evoluímos. Nunca nos podemos esquecer que nós evoluímos em duas direções. Evoluímos no bem, mas também evoluímos no mal. E precisamos controlar, não é negar essa maldade, é controlá-la, é trabalhá-la, é transformá-la. E precisamos potencializar sempre a nossa bondade, a nossa compreensão, o nosso estado de espírito deve ser sempre positivo. Nós temos que nos lembrar que temos momentos de grande tristeza e muitos têm, e nós temos que saber viver esses momentos de tristeza com consciência e inconsciência. Nós temos que vivê-los, temos que prová-los para podermos perceber porquê a nossa tristeza, assim como a alegria. Temos que compreender sempre como é a nossa alegria, assim como o bem, assim como o mal. A vida está sempre interligada com muitas pessoas e com muitas pessoas que estão na Terra e com muitos seres espirituais. Nós não poderemos fazer as coisas só pensando que nós somos a solução de tudo. Nós, em conjunto, é que somos a solução do todo. Somos a solução de todos. E é por isso que nós temos que ter uma maior consciência, uma maior vivência da vida. Muitos de nós acabamos por sobreviver na vida. E nós não devemos sobreviver na vida, devemos viver. Infelizmente, há uns bilhões até de pessoas que sobrevivem à vida. E isso, de alguma forma, nós temos que ajudar, temos que auxiliar. E se não estivermos bem, nós não conseguimos ajudar, nem conseguimos auxiliar. Que nós saibamos sempre ser justos para connosco, para podermos ser justos para com os outros. Que saibamos primeiro ver o orgueiro que está na nossa visão e não o que está na visão dos outros. Que saibamos sempre ser honestos e que saibamos ter a capacidade enorme de nos reunir, nem que seja subjetivamente, ao todo, pois só assim conseguimos sentir as mais belas vibrações. Muitas vezes utilizamos ferramentas para conseguirmos essas vibrações belas, mas se não utilizarmos a nossa essência, essas vibrações belas nunca serão sentidas na sua totalidade. E nós precisamos de sentir as vibrações na sua própria totalidade. O mundo é formado por guerras constantes. Guerras uns com os outros, guerras de países com países, guerras nos próprios países. Nós procuramos a paz, mas nós só podemos ter a paz depois de passarmos pelos momentos de guerra. Todos nós já passamos por guerras, noutras épocas, noutras existências. E nós, quando passamos por essas guerras, também praticamos atos que aqueles que hoje passam por essas guerras estão a praticar. Por isso, o melhor que temos a fazer é usar a técnica da oração,
do pensamento criativo, da visualização criativa e envolvermos sempre esses países numa harmonia, numa paz. Água mole em pedra dura, tanto dá que até que fura. Às vezes pensamos que um ato nosso não faz qualquer tipo de diferença e, na verdade, os nossos atos fazem sempre qualquer tipo de diferença, como as nossas palavras, como as nossas atitudes. Nós temos que ser um exemplo, não só de nós, mas um exemplo a seguir por outros mais frágeis, mas não obrigá-los a seguir o nosso exemplo. Deixar que eles percebam que o nosso caminho poderá ser uma alternativa ao seu próprio caminho, sem ninguém se impor. Na Terra todos temos nós na Terra essa forma de nos impormos, de impormos as pessoas às nossas ideias, à nossa religião, à nossa política, aos nossos comportamentos, de impor. Nada disso é necessário. É necessário que cada um tenha consciência, tenha compreensão, saiba compreender e saiba porque é que está a passar por aquela situação. Assim que todos perceberem isso, o mundo será um lugar mais tranquilo, não de paz, porque neste mundo nunca haverá a paz. Haverá sempre uma paz subtil. Essa paz subtil pode ser potenciada, mas não deixará de haver guerra, não deixará de haver fome, não deixará de haver o preconceito, não deixará de haver as guerras psicológicas que existem, as violências psicológicas que existem neste mundo. Nada disso desaparecerá, porque isso faz parte da escola evolutiva do próprio planeta. Só o planeta passando a uma outra fase é que isso deixará daqui existir, mas para isso nós também teremos que passar para essa fase, senão teremos que ir para outros lugares onde realmente se adequa a nossa própria evolução. Devemos sempre ser, então, honestos e sinceros e devemos, de alguma forma, acreditar mais em nós próprios, a ter uma maior força, uma maior consciência. Nós queremos adquirir muitas coisas que não vamos levar. Todas as coisas materiais é para nós usarmos com respeito, com agradecimento, com muita gratidão e com um agradecimento por as termos adquirido. Tudo nos é emprestado, desde a nossa família, desde o nosso corpo, desde a nossa vida social, a nossa vida financeira, desde as coisas que possuímos e não possuímos, porque elas nos são emprestadas. Então, nós devemos fazer um bom uso de tudo aquilo que nos vai servir para nós próprios evoluirmos e para nós próprios atingirmos a finalidade do nosso projeto, a finalidade do nosso foco, a finalidade da razão pela qual nós estamos a viver a vida. Não devemos desprezar situação alguma, devemos tentá-la compreender e devemos nos comportar então de uma maneira diferente se aquela não é a nossa situação. Não devemos condenar ninguém nem julgar, porque por trás de grandes bens e de grandes males existem outras coisas que não se vêem. Muitas vezes analisamos, uma maneira de dizer, o livro pela sua capa e não pelo seu conteúdo. Muitas vezes. E nós temos que passar a analisar o livro pelo seu conteúdo e não pela sua calma. Nós, muitas vezes, pensamos que temos bons líderes junto a nós. Cada líder tem o seu lado oposto de liderança. Cada pessoa tem o seu lado oposto, porque todos nós somos dualidade, como várias vezes tenho explicado. Todos nós somos dualidade e todos nós vivemos sempre até ao dia em que acabamos a nossa tarefa aqui em dualidade. Precisamos de perceber sempre a nossa dualidade.
quando realmente nós percebemos que podemos atuar, nós atuamos. Atuamos com calma, atuamos com serenidade, atuamos com verdade e sinceridade. Precisamos de sermos realmente os pequenos deuses que nós somos. Nós somos espírito, ocupamos um corpo para nos desenvolvermos, para aprendermos coisas novas, para desenvolver as nossas emoções, os nossos sentimentos, até para trabalharmos um pouco os nossos instintos, somos muito instintivos, e para realmente conseguirmos, então, ultrapassar todo e qualquer obstáculo. Portanto, que sejamos sinceros uns para com os outros, que sejamos trabalhadores e que sejamos pessoas muito atentas. Precisamos de estarmos sempre atentos à própria vida, atentos ao próprio amor. Há muita dificuldade, muitas vezes, das pessoas arranjarem os seus pares. Temos que pensar porque é que nós não conseguimos encontrar os nossos pares. Nós todos temos sempre um par aqui pela Terra, nós só precisamos de o encontrar. Às vezes nós bloqueamos os nossos caminhos e não conseguimos ver à nossa frente, nem ao nosso lado, o nosso par. E ao não conseguirmos ver, claro que não se dá um encontro. Isso leva a outro ponto, que é como a espiritualidade atua em cada um de nós. Se nós não nos afinizarmos, se nós não nos conectarmos com essa mesma espiritualidade, usando a nossa própria espiritualidade, nós não conseguimos entrar no campo espiritual, o campo espiritual não consegue entrar no campo material, por mais que se diga, por mais que se apregou aos sete ventos. O amor é realmente um pilar importante na vida de cada pessoa. E esse amor tem que saber ser vivido e sentido e tem que se mostrar. Se nós não o conseguirmos mostrar, ninguém o vai ler, ninguém se vai afinizar. No amor existem diversos caminhos. Nós temos que perceber qual o caminho do amor que precisamos de percorrer. Existe um amor menor, um amor médio, um amor maior. E nós temos que perceber qual aquele em que estamos integrados e temos que compreender como passar à fase seguinte. Nós temos que ser os nossos próprios fiscalizadores, os nossos próprios julgadores. Nós temos que saber sempre viver a vida e não sobreviver na vida. A vida é para ser vivida. Com toda a sua problemática, a vida é para ser vivida. E todos devem ter consciência em viver a sua própria vida. Evidentemente que podemos utilizar uma música, podemos utilizar um cântico, um cantor, podemos utilizar um poeta, podemos utilizar até a própria religiosidade, quando isso não impede o nosso crescimento, não impede que nós realizamos as nossas experiências. Quando impede, nós não o devemos fazer. Além de mais, muitos são aqueles que, como magia, parece que têm o remédio certo para nós. O remédio certo vem do nosso interior. Do nosso exterior vem uma amostra desse remédio certo, para o nosso próprio remédio certo desabrochar e, de alguma forma, conseguir com que nós conseguirmos, ao desabrochar, conseguirmos com que nós possamos então viver, possamos então ultrapassar, possamos então
conquistar e possamos então usar definitivamente a fraternidade. Nunca nos podemos esquecer que todas as pessoas são importantes, ninguém é descartável. Quando nós descartamos alguém, estamos a descartar-nos a nós próprios sem nos dar conta e a arranjar para nós próprios mais problemas, mais angústias e mais sofrimentos. E nós queremos precisamente o contrário. Então, por hoje na reflexão fico por aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para o vosso próprio despertar e para o vosso próprio despertar e para o vosso próprio pensar. É preciso pensarmos. Nós às vezes estamos tão ocupados que não pensamos, não tomamos atenção. Nós estamos às vezes tão preocupados em atingir determinado objetivo que não agarramos as oportunidades e não sabemos ler os pequenos sinais. Nós temos que saber ler os pequenos sinais para nós ficarmos bem connosco, ok? Eu vou passar a oração hoje para vós e para todos. Que neste mundo em que nós habitamos, haja uma maior consciência e uma maior compreensão entre nós, entre uns e os outros, e para com o próprio mundo. Que saibamos nos preocupar com aquilo que temos que resolver, com aquilo que temos que vivenciar e experienciar. Amigos espirituais, no dia de hoje nós vos invocamos e mandamos uma mensagem, vos entregamos uma espécie de petição, no sentido de, quando é possível, a vossa presença se fazer sentir nos lares de cada irmão e de cada irmã, nos hospitais terrenos, nos lugares em que irmãos, irmãs e crianças estão tão sós e que precisam de auxílio, naqueles lugares também mais escuros, naqueles lugares de maior revolta, naqueles países que ainda estão no processo da sua evolução, naqueles povos que ainda estão em sofrimento, naqueles que de alguma forma são manipulados, são julgados, são prisioneiros de outros e naqueles que de alguma forma foram retirados da própria vida para outros lugares, para fazerem determinadas coisas que, de alguma forma, muitos deles não é a sua própria liberdade. A sua própria liberdade, o seu próprio livre-arbítrio foi subjugado por outros e é por esses que nós também assinamos de alguma forma esta petição para vós. Evidentemente que nesse campo nós podemos fazer muito, mas vós podeis fazer muito mais, através dos sonhos, da intuição, através dos sinais. Nós precisamos de estar alerta. Por isso aquele amigo que está mais próximo de nós, aquele nosso anjo da guarda, aquele nosso mentor espiritual, aquele arcanjo, nós precisamos sempre de ter esta ligação muito próxima para podermos ter atitudes assertivas, ter atitudes que nos levam a transformar o pequeno mundo que nos envolve para irmos para o mundo em si, para conseguirmos então chegar a mais lugares. Nós muitas vezes não prestamos atenção e nesta petição também vai o pedido de prestarmos atenção. De alguma forma, nós precisamos sempre do vosso abraço. E nós temos necessidade de vos abraçar,
Nós precisamos de, através dos nossos pequenos gestos, fazer algo. Por isso o nosso processo intuitivo tem de ser tocado por vós, pela vossa energia, para que nós possamos explodir na bondade, na compreensão e, sobretudo, no acompanhamento que nós possamos dar, quer mental, quer espiritual, a todos os outros nossos irmãos que habitam na Terra. Que nós possamos usar a solidariedade mental e a solidariedade de nossos atos, de nossas palavras e de nossa criatividade a todos esses irmãos e irmãs que sofrem. Nós também muitas vezes esquecemos aqueles que passaram por cá. E houve muitos que passaram, que não deixaram nenhum escrito, que não deixaram nenhuma mensagem assim, mas o seu exemplo de vida poderá servir para nós podermos ter mais força. Por isso que sejamos intuídos a esse ponto, quando nós estamos mais frágeis, que a nossa intuição traga a vossa mensagem, de modo a que nós possamos rapidamente ultrapassar todo e qualquer obstáculo e auxiliar todos aqueles que precisam. Que estas cidades que estão passando sejam abençoadas, que os raios do sol, quando descem, possam trazer a vida que trazem e possam espalhar sobre a mente, o coração e a essência de cada ser humano, de cada irmão nosso, de cada homem, de cada mulher e de cada criança. Que nós possamos olhar com olhos de ver as pequenas e grandes situações e que possamos acompanhar. Que tenhamos a coragem e a persistência de darmos sempre um passo em frente e de não ficarmos muito tempo parados na vida. Que, então, aqueles que se podem entender, que se possam entender de verdade e se encaixar para depois poderem, de alguma forma, lançar para o espaço e para o universo todas as energias que são necessárias para atuarem em qualquer lugar do mundo e em qualquer irmão ou irmã que habita neste planeta Terra. Que as almas sejam sempre abençoadas de uma forma ou de outra, quer por nós, quer por vós. Que sejamos sempre unos e que a nossa união seja sempre verdadeira, sincera e não só ocasional, porque nós temos a tendência de o fazer. Então, que nós possamos, aqueles que estão doentes, ser acompanhados pelos seres espirituais que curam, e aqueles que estão pouco esclarecidos que possam ser acompanhados por aqueles seres espirituais que esclarecem, e aqueles que estão um pouco perdidos que possam ser acompanhados pelos seres espirituais que libertam. E sendo assim, nós vos agradecemos com todo o nosso amor, com toda a nossa verdade e com toda a nossa sensibilidade e, sobretudo, com a nossa bondade. Compaixão é algo maravilhoso, que nós saibamos ter essa compaixão como vós a tendes por cada um de nós. Nós vos agradecemos forças do bem, forças superiores, forças supremas do amor. Agradecemos ao amor mais puro de todo o amor. Agradecemos à luz mais pura de todas as luzes, de toda a luz. E agradecemos à energia mais forte de todas as energias. E eis-nos a caminhar com os nossos próprios passos, sempre buscando o saber, sempre buscando a alegria de viver. A nossa imensa gratidão.
E bem-aja a todos, muito obrigado e muito agradecido, muita gratidão por nos acompanharem nestas jornadas de oração. Muito obrigado e que seja concedido a cada um o que for devido, que seja concedido a cada um o que for devido. E esta semana, orem uns pelos outros, porque é necessário. Uns pelos outros, independentemente de se conhecerem ou de não se conhecerem. Orem mesmo. E a oração está num sorriso, na compreensão, num gesto amável e está também em toda a ação que nós provocamos com a vida. Portanto, desejo-vos um bom princípio de semana, uma semana tranquila. Voltarei na terça-feira para estar um pouco mais convosco. Tenham uma segunda-feira tranquila, uma terça-feira tranquila e tenham toda a semana, durante toda a semana, como o tempo passa depressa, que consigam de alguma forma agarrar aquilo que vós precisais. Bem-aja. Uma santa noite para todos vós, um abraço fraterno da minha parte para vós e um abraço espiritual da parte de todos aqueles que vivem a sua própria espiritualidade e da própria espiritualidade superior. Bem-aja a todos, até terça-feira. Amor e gratidão para com todos e para com o todo. Bem-aja.